Câmara informa. Boa tarde, amigos ligados com a Rádio Câmara. A partir desse momento, nós estamos começando a edição desta terça-feira, dia 7 de julho de 2020, do Câmara Informa. A partir desse momento, a gente traz aqui um levantamento dos dados a nível de Brasil, de Estado e também da nossa região da Anfre, atualizando aqui os números da Covid-19 e trazendo as informações relativas à movimentação do trabalho do Legislativo de Balneário Camboriú e da nossa região, como também acompanhando o trabalho do Executivo. Nosso programa está iniciando com reportagens do Pedro Mariano, da Rafaela Dalago, da Mari Junques, trabalhos técnicos do Adriano Maba e do Mauro Haddad. A Patrícia, nossa intérprete de Libra, e a Catiúcia Vilaim é a coordenadora de jornalismo. Vamos juntos até às 5 horas, trazendo as informações atualizadas dos números da Covid aqui na nossa região. Vamos apresentar também no programa de hoje uma série de entrevistas com os nossos vereadores aqui da Câmara de Balneário Camboriú e um boletim do Estado de Saúde do presidente legislativo de Camboriú, Zeca Simas, entre outras informações que vocês irão acompanhar a partir deste momento na edição de hoje do Câmara Informa. O município de Balneário Camboriú registrou a 20ª vítima por morte de Covid-19. Os dados foram levantados na última segunda-feira e 2 novos óbitos de Covid-19. O primeiro caso trata-se de uma mulher de 90 anos de idade. O segundo óbito trata-se do Dr. Ivan Savoia, médico aqui em Balneário Camboriú, 70 anos de idade. O Dr. Ivan estava lutando contra um câncer há 6 meses. Ambos estavam internados no hospital da Unimed e vieram a óbito. A cidade de Balneário Camboriú também registrou na segunda-feira 81 novos casos de coronavírus. Com isso, o município chega a 2.340 casos confirmados. Desde 1.415 pacientes estão recuperados. Dentre os casos ainda ativos, 26 pacientes estão internados. Os demais casos estão sendo acompanhados em isolamento domiciliar. Casos de coronavírus no Brasil, dados divulgados do dia 7 de julho de hoje, o Brasil chega a 66.093 mortes por coronavírus. Os dados confirmados até as 13 horas dessa terça-feira, dia 7 de julho, segundo o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa. Os casos confirmados chegam a 1.643.539 casos. E o estado de Santa Catarina, de acordo com o boletim atualizado do governo do estado, divulgado na noite de segunda-feira, agora são 33.822 casos confirmados de coronavírus. O estado registra 406 mortes por Covid-19. Município de Camboriú, a Secretaria de Saúde de Camboriú informou, na tarde de ontem até as 17 horas, o registro de 73 testes positivos e 51 testes negativos da Covid-19. Total agora são 811 pacientes positivos, sendo 522 pacientes já receberam altas. 10 pacientes evoluíram para óbito no município de Camboriú. No momento, 279 pacientes encontram-se em tratamento, sendo 10 na UTI, também 5 na enfermaria. Ao todo, 264 pacientes encontram-se em isolamento domiciliar no município de Camboriú. A cidade de Itajaí apresentou 33 novos casos da Covid-19, registro divulgado no último boletim. Todos os casos confirmados estão em isolamento domiciliar. Agora o total é de 2.113 casos confirmados da doença. Destes, 1.781 estão recuperados, 257 estão em isolamento, 34 internados, 41 evoluíram para óbito, ainda 125 pacientes com suspeita da doença aguardando o resultado de exame. O município de Navegantes, através da vigilância epidemiológica do município, contabilizou 16 novos casos, conforme o boletim divulgado na última segunda-feira. Desta forma, o total de pessoas infectadas em Navegantes chega a 752 pessoas. Destas, 367 pessoas estão recuperadas, 351 em isolamento domiciliar, 19 pessoas hospitalizadas. Navegante registrou até o momento 15 óbitos por Covid. O município de Itapema registrou 404 casos do novo coronavírus. Os dados é do boletim divulgado na última segunda-feira pela Prefeitura. Além disso, 207 pessoas estão curadas da doença. 173 estão em isolamento social. Ainda 280 pacientes que estão sendo acompanhados em monitoramento. A cidade já registrou 9 óbitos por Covid-19. O município de Penha, através da Secretaria de Saúde,
confirmou 12 novos casos de Covid-19 na última segunda-feira. Até o momento já foram registrados 230 casos de Covid na cidade, com 185 pacientes já recuperados, 6 tendo vindo a óbito, tendo 6 pacientes vindo a óbito e 3 estão internados, enquanto os demais seguem em isolamento domiciliar. Segundo o boletim, há 37 casos suspeitos que aguardam o resultado de exame do LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Santa Catarina. Casos de coronavírus dos municípios da região da Anfre. Segundo os dados dos boletins divulgados na última noite de segunda-feira pelo Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Balneário Camboriú está no topo da lista com 2.340 casos. Na sequência, Itajaí com 2.113 casos. Camboriú com 811 casos. Outras cidades que também têm um número alto de casos são Balneário Pissarras com 214, Porto Belo com 199, Ilhota com 135 e Luiz Alves com 39 casos confirmados. Decreto municipal estabelece que restaurantes, bares, lanchonetes e padarias em Brusque poderão realizar o atendimento somente até às 23 horas. A medida entrou em vigor hoje. Os detalhes com a repórter Mari Junques. Segundo a Prefeitura de Brusque, o decreto municipal editado na tarde desta segunda-feira dispõe sobre as novas medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, pelo período de 14 dias, ou seja, a partir desta terça-feira, dia 7, os estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios, como mercados, mercearias e supermercados, devem, além de seguir as diretrizes sanitárias do Estado, aferir a temperatura corporal dos clientes e de seus funcionários antes da entrada no local. Além disso, restaurantes, lanchonetes, padarias, food trucks e bares poderão funcionar somente até às 11 horas da noite. Após esse horário, o atendimento é permitido apenas para teleentrega e retirada no balcão. Segundo o diretor da Secretaria de Saúde, Rodrigo Cesari, a fiscalização dos estabelecimentos referidos no decreto, que estará em vigor até o dia 20, ficará a cargo das equipes de vigilância sanitária e de segurança pública. Vale ressaltar que as medidas que a gente já vinha adotando, elas devem ser intensificadas, principalmente a questão da higienização, o uso de máscara, o distanciamento social. E nós vamos tomar algumas medidas de restrição em relação ao horário, do funcionamento de alguns estabelecimentos até 11 horas da noite. A gente vai determinar que os supermercados façam aferição de temperatura de todas as pessoas que entram dentro do supermercado, bem como dos funcionários também. E a gente vai caminhar a partir de agora no sentido de um monitoramento de como a situação vai se comportar nos próximos 15 dias. A nossa ideia, o nosso objetivo não é de forma nenhuma prejudicar o comércio, a economia, muito pelo contrário, a gente precisa fomentar isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa caminhar no sentido dos cuidados que a gente tem que tomar daqui para frente para que o vírus não possa se proliferar ainda mais. Foi bastante discutido e deliberado a questão do esporte, do futebol e de outros esportes também. A gente entende que não é momento de liberar ainda, até porque o esporte ele prevê exatamente o contato físico e o que a gente tem pedido e bate na tecla é justamente o distanciamento, porque é uma das maiores armas que a gente tem hoje, é a questão do distanciamento social, para que o vírus, para que a gente evite a proliferação do vírus. A Prefeitura também informou que continuam proibidas as atividades em cinemas, teatros e casas noturnas, bem como a realização de eventos, shows e espetáculos, públicos ou privados. O decreto também reitera a suspensão das aulas presenciais de cursos superiores e técnicos. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junques. Obrigado, Mari Junques, pelas suas informações, trazendo informações detalhadas da Prefeitura do município de Brusque. E lembrando que a Prefeitura de Camboriú está fazendo a sanitização, está fechado o paço municipal no município de Camboriú, não atende presencial no dia de hoje. E a Prefeitura de Balneário Camboriú anunciou também, através do prefeito, a alteração no seu atendimento. O atendimento presencial também está suspenso por hora na Prefeitura de Balneário Camboriú. O trabalho é feito de forma online. Você pode ter os contatos através do site da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Tá? Para você que está acompanhando aqui o nosso programa, esta é a informação atualizada com respeito à questão do atendimento das duas prefeituras. A de Balneário suspende o atendimento presencial e a de Camboriú passa por sanitização. Hoje não está atendendo.
E a informação do Legislativo do município de Camboriú, ontem nós trouxemos essa informação para vocês, é que o Legislativo de Camboriú passou a suspender suas atividades por 7 dias, através de uma decisão da mesa diretora, através da presidente interino, a Jane Steffen, juntamente com a mesa diretora, a Márcia Regina Freitag e o Márcio Pereira, do PSDB. Eles definiram 7 dias de suspensão de atividades em virtude do caso de funcionários que pegaram o coronavírus, testaram positivo para o Covid, e também a questão do vereador Wilson Albino, que também testou positivo para a Covid, e o caso mais grave, que é o caso do presidente Zeca Simas, do Democrata, que se encontra internado na UTI aqui em Balneário Camboriú. O Zeca Simas tem uma filha que é médica, a doutora Gisele, e ela nos passa o estado clínico do seu pai. Como é que está a saúde do vereador Zeca Simas? O último boletim divulgado hoje. Você confere agora no Câmara Informa. O estado de saúde do presidente legislativo de Camboriú, Zeca Simas, que está internado, vítima de Covid. Boa tarde, pessoal. Hoje eu recebi a ligação da UTI. Ela me passou que o pai está estável, que a questão da infecção do pulmão hoje ele já apresentou uma pequena melhora, mas já apresentou, que ela está bem otimista, porque ele está 2 dias estabilizado, sem dar crise, né, de arritmia, que no final da tarde vai ser feito novamente a diálise, mas que ele está estável, que ele está bem, né, está em estado grave ainda, mas que ela disse assim, a doença é um passo a cada dia e hoje ele deu o primeiro passo. Então, assim, eu estou bem feliz. Vou continuar orando, botar na mão de Deus, mas acredito que o pior já passou. E nós esperamos também, desejamos melhoras ao vereador Zeca Simas, né, que está se recuperando internado na UTI. Esse é o boletim divulgado, melhoras para o presidente legislativo do município de Camboriú. Dando sequência com outras informações no Câmara Informa de hoje, com o intuito de fomentar o comércio local e incentivar os negócios no município, a Cibalc promove no dia 9 de julho o Jabá Digital, que quem tem mais informações é a presidente da Associação Empresarial, a Maria Fissai, que fala para a gente a respeito deste evento. O Jabá Digital é um encontro de negócios atrelado a um bate-papo empreendedor. No começo do evento, nós teremos uma palestra com o Flávio Steffens. Ele é o criador do Vaquinha Online. Ele vai falar da sua trajetória e de como o insucesso que ele já teve em alguns negócios o levaram aonde ele está hoje. Ou seja, ele faz uma linha do tempo aí de quantas vezes o negócio dele deu errado até que ele acertasse a mão no negócio dele. Isso é um bate-papo de meia hora e ele também vai falar um pouquinho sobre como tirar ideias do papel. Então, isso é para todos os empreendedores que estiverem na nossa sala de bate-papo entenderem um pouquinho como se faz tirar as ideias do papel, qual o passo a passo aí para a gente implementar um negócio. Depois desse bate-papo empresarial, empreendedor com o Flávio Steffens, a gente tem propriamente o Jabá Digital. O que é o Jabá? Jabá é você divulgar o seu negócio. Cada um vai fazer um jabazinho aí do seu negócio, né? Então, nós vamos fazer uma rodada de negócios online, onde todos os participantes terão 1 minuto para falar do seu negócio, tá? Então, eles vão apresentar de maneira sucinta onde estão localizados, o que fazem e se tiver alguma promoção aí para oferecer para quem estiver participando. Qual que é o objetivo de tudo isso? Além de trazer conhecimento, é uma grande oportunidade da gente desenvolver o comércio local, porque a maior parte dos participantes serão aqui da nossa cidade, os nossos associados e não associados também. Tá? Então é uma grande oportunidade da gente estimular o negócio local e fazer com que a gente gere uma espécie de comércio entre os associados e não associados aqui da nossa região. O evento vai acontecer no dia 9,
agora do 7, quinta-feira, às 19 horas, tá? Ele é aberto a associados e não associados. Para não associados, o custo é de R$20. Ele é simbólico mesmo, tá? Que é o valor da organização do evento, da utilização de ferramentas online. Então, ele é realmente simbólico, tá? A pessoa, como faz para participar? Ela pode acessar o nosso site no www.acibalc.com.br e lá já vai ter um link direto para o evento, tá? O nosso banner do site já tem um evento onde você clica e se inscreve. Quem se inscrever vai receber posteriormente um link da sala de bate-papo. É um sistema muito simples, então você entra, se inscreve. Se você não for associado, você paga R$20, pode pagar com cartão. Se você for associado, não paga nada, é só se inscrever e os inscritos receberão no dia um link para participar deste momento, deste bate-papo e deste encontro de negócios que a Acibalc está desenvolvendo. Então, meu convite é para que todos participem, é uma grande oportunidade de apresentar seu negócio, além da gente ganhar um pouco de conhecimento, né? Entender um pouquinho como funcionam os negócios e qual é a trajetória dos negócios até eles se tornarem efetivos e negócios de sucesso, que o caminho realmente é árduo, mas é importante conhecer com alguém que já passou por isso. Então estão todos convidados e aguardamos todos na quinta-feira, dia 9, às 19 horas. Obrigada. Obrigado a você, Maria Pissaia, presidente da Acibalc de Balneário Camboriú. Outras informações você pode obter no site acibalc.com.br. Agora 3 horas e mais 15 minutos, dando sequência com o Câmara Informa, a gente vai trazer agora informações importantes a respeito da unidade do SESI de Balneário Camboriú e Itajaí, que inicia testagens para o diagnóstico da Covid-19. Quem está com a gente é a Cíntia Sorgato, gerente regional do SESI Senai, da Foz do Rio Itajaí. Seja bem-vinda ao Câmara Informa. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, PC, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, o SESI Senai saindo na frente, trazendo essa alternativa para as testagens rápidas. Fala para a gente como é que vai ser essa estrutura montada, esse trabalho que vocês irão desenvolver em Itajaí e Balneário Camboriú. Então, nós validamos com as vigilâncias sanitárias locais, né? Montamos uma estrutura, como a SESI tem essa possibilidade de fazer testes, e as estruturas do Senai estão sem aulas, né? Então, para a gente colocar num local em que as pessoas vão com segurança só fazer os testes, a gente montou tanto a estrutura do Senai de Balneário Camboriú quanto a de Itajaí para receber as pessoas, as empresas que querem fazer testes. Todos os testes são feitos com agendamento e a gente está trabalhando com os 2 tipos de testes disponíveis, né? O RT-PCR e o teste imunológico, que é o teste rápido. Certo. E isso é só para empresa, só para funcionário de empresa? Ou Cíntia, a população em geral pode participar também? Então, para a população em geral também está disponível os testes, só que é importante que para teste imunológico ela não precisa ter um pedido médico, e aí está disponível o teste imunológico na Farmacese. Pelo site ela entra da Farmacese e consegue entrar em contato, preencher um formulário e a farmácia vai retornar com o horário. Para o PCR, ela pode fazer nessas 2 estruturas, a população em geral, que a gente montou, tanto em Balneário quanto em Itajaí, no Senai, só que ela precisa ligar para agendar e ter um pedido médico. Certo. E os telefones aí eu posso passar, Paulo Sérgio. Pode passar para a gente qual é o telefone para o nosso público estar entrando em contato e buscar outras informações e poder fazer seu agendamento. Qual é o telefone, Cíntia? O telefone para agendamento, tanto em Itajaí quanto em Balneário Camboriú, no SESI de Itajaí, é agendado para as 2 unidades. É o 3341-2800, é o telefone geral do SESI. E aí também estão disponíveis os outros telefones, os ramais, 3341-2856 e 3341-2828. Então, pelos 3 números, a população em geral consegue entrar em contato conosco para agendamento. Vamos ver se a gente conseguiu pegar aqui o número 3241-2800. 3341-2800. Isso. 3341 2828, bem fácil. E 3341-2856. Certo. Esses são os números para contato para fazer o agendamento. Algum custo para a população?
Isso, ele tem custos, né? O teste PCR hoje, ele está R$290 e o imunológico em torno de R$140. Para empresas que são CNPJ indústrias, tem desconto de 10% a 15% sobre esse valor. Certo. O SESI em Itajaí fica na Rua Henrique Vigarini, 163, na Barra do Rio. Esse é o Senai, que Senai, o agendamento é no SESI, que é ali do lado da Igreja Matriz, e os testes são realizados lá no Senai, que daí tem estacionamento, salas isoladas para fazer os testes, que é nesse endereço, na Rua Henrique Vigarani, 163, Barra do Rio, o bairro. E aqui em Balneário Camboriú? Fica na mesma rua do Hospital Ruth Cardoso, Rua Angelina. Na Rua Angelina. No final da rua tem o Sinduscom, então anexo ao Sinduscom, o Senai é no térreo e o SESI é no térreo e o Senai é do lado do estacionamento. Então, pode ser usado estacionamento interno e é no final da Rua Angelina. O número é 555, que é a mesma rua do Hospital Ruth Cardoso. Legal. Cíntia, é muito importante essa informação e esse trabalho do SESI e Senai, porque nesse momento está todo mundo tentando fazer o teste da Covid-19 e nem todos podem esperar e aguardar aí até mesmo a grande demanda da população. E porventura tiver condições, já faz o agendamento e faz esse teste, com certeza vai ter um resultado bem rápido. Cíntia, exatamente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara Informa. Cíntia Sorgato, gerente regional do SESI Senai Foz do Rio, Itajaí. Uma boa tarde, Cíntia. Boa tarde também. Ficamos à disposição. Um grande abraço. Grande abraço. Agora 3 horas e mais 22 minutos, 3h22. Coronavírus em Santa Catarina, mais de 345 leitos estão habilitados no plano de contingência estadual. Santa Catarina habilitou 233 leitos de retaguarda para internações clínicas não relacionadas à Covid-19 e outros 112 leitos de UTI adulto e pediátrico para casos de coronavírus. Os recursos são do Ministério da Saúde. Aos estados serão disponibilizados cerca de R$4 milhões e aos municípios cerca de R$16 milhões. Uma portaria do Ministério da Saúde do dia 2 de julho autoriza temporariamente o uso de 233 leitos de hospitais de pequeno porte para cuidados prolongados, como retaguarda para os hospitais referência para a Covid-19. Outra portaria de 3 de julho habilita novos leitos de UTI adulto e pediátrico para pacientes com coronavírus. As determinações valem por 90 dias, podendo ser encerradas a qualquer tempo, caso seja finalizada a situação de emergência de saúde pública ou prorrogadas, se necessário. A lista dos hospitais contemplados está disponível em www.coronavírus.sc.gov.br. De Florianópolis, Fabiana Delis. Obrigado, Fabiana, pelas suas informações. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. 4 dicas para combater o coronavírus. Respeite o distanciamento social. Use máscara ao sair de casa. Lave as mãos com frequência. Ouça a Rádio Câmara 101.5 FM. Entrevistas com especialistas, opinião da população, o que acontece em Balneário Camboriú e no mundo e muito mais para você se proteger. Porque o coronavírus também se combate com informação. Rádio Câmara de Balneário Camboriú 101.5 FM. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Câmara informa. Normas para fiscalização do combate aos mosquitos da dengue. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou lei que estabelece normas para a fiscalização no município do combate aos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus e da prevenção à dengue e demais doenças transmitidas pelos insetos. Os proprietários, possuidores, detentores, inquilinos ou responsáveis por imóveis com ou sem identificação são obrigados a adotar medidas necessárias para mantê-los limpos, sem acúmulo de lixo, entulhos e demais materiais inservíveis, e evitar quaisquer outras condições que propiciem a presença e a proliferação dos mosquitos.
Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. Agora 3 horas e mais 26 minutos, 3h26, dando sequência com Câmara Informa, a Prefeitura de Itapema decretou novas medidas para o enfrentamento do novo coronavírus. O decreto foi publicado no início da noite de ontem. Dentre as principais regras está a restrição dos idosos com mais de 70 anos de idade de sair de casa. Só está permitida a circulação dos idosos apenas para atividades essenciais, como ir ao trabalho, supermercado, farmácias, estabelecimentos médicos hospitalares. Outra medida referente ao documento é a prorrogação por mais 15 dias a limitação de funcionamento de bares, restaurantes e similares até as 23 horas, assim como a medição de temperaturas na entrada dos supermercados. Informações de Balneário Camboriú. O Balneário Camboriú vai oferecer tratamento em fase inicial para os pacientes com Covid-19. O novo protocolo para pacientes de coronavírus será colocado em prática ainda esta semana. A atualização avisa o tratamento precoce da doença por meio da ampliação de testagem e oferta de medicamentos polivitamínicos que vêm sendo utilizados em vários países e cidades brasileiras com resultados positivos. Além disso, a Prefeitura continua realizando a avaliação médica de casa em casa, com testagem dos sintomáticos em localidades onde cresce o contágio do Covid. A coleta de exames dos idosos em casa é feita com sequência. O uso também do Coronadados, plataforma que identifica sintomáticos trabalhadores e conduz eles para o tratamento. Prefeitura de Balneário Camboriú fará o atendimento interno esta semana. Nós temos informações a partir de hoje até a próxima sexta-feira, dia 10. O atendimento presencial ao público estará suspenso, tendo em vista a necessidade da higienização do espaço público. Os setores de arrecadação para ITBI, a dívida ativa, e o reconhecimento de dívida estarão em funcionamento normal. Os demais atendimentos serão realizados por meio de telefones, via documento do ícone do protocolo, no site oficial do município. Esclarecimentos podem ser tirados e feitos através da ouvidoria no número 47-3267-7024, 47-3267-7024, ou no 0800 644 3388, ou pelo WhatsApp 47 99982 1979, 47 99982 1979. Governo de Santa Catarina estima prejuízo de 277 milhões com o ciclone Bomba. O governo decretou ainda essa semana, na semana passada, que o estado de calamidade pública em virtude do ciclone. Além das estruturas e setores afetados, 2 pessoas morreram na reconstrução de casas durante o fenômeno meteorológico há uma semana. A previsão de um novo ciclone de menor intensidade, com chuva forte em parte do estado catarinense hoje, terça-feira, e amanhã, quarta. Ao menos 204 cidades foram atingidas, 57 pessoas estão desabrigadas, 302 pessoas desalojadas, segundo as informações divulgadas pela Defesa Civil Estadual na noite da última segunda-feira. Mais de 80 mil itens, como telhas, colchões, cestas básicas, foram entregues a 34 cidades no estado. O novo ciclone, fenômeno de menor intensidade, deve atingir a costa catarinense nos próximos dias. Você confere as informações meteorológicas agora. Um novo ciclone extratropical chega ao estado a partir desta terça-feira, dia 7, mas com menor intensidade que o da semana passada. De acordo com a Epagre-Cirã, o ciclone atinge primeiro as regiões oeste, meio-oeste e sul de Santa Catarina, trazendo chuva persistente e uma nova frente fria. A meteorologista do órgão, Gilsânia Cruz, explica que o fenômeno é comum nesta época do ano e fala da previsão no estado ao longo desta terça-feira.
A previsão é de que ele seja bem menos intenso do que o outro. Agora, é um sistema que é normal nessa época do ano, eles são típicos de inverno, são típicos no sul do Brasil. Esse sistema ele tem a formação dele no decorrer da terça para quarta-feira, tá? Terça-feira é um dia que vai ter chuva no estado de Santa Catarina e essa chuva ela vai ser um pouco mais persistente, principalmente na parte do oeste ao sul do estado, aí, quando esse sistema começa a se intensificar, e não se descarta a possibilidade de ter algum temporal localizado no oeste, meio oeste e no Planalto Sul. Terça-feira também é um dia que vai ter mais vento, rajadas aí da ordem de 50, 70 km por hora aí na maior parte do estado de Santa Catarina, já associado à formação dele, que também se forma associado a uma frente fria. Dessa vez, os ventos devem atingir apenas algumas cidades, diferente do ciclone anterior, que abrangeu todas as regiões catarinenses. De acordo com Gilsânia, o ciclone chega às demais regiões do estado a partir de quarta-feira, dia 8, deixando o mar agitado e com risco de ressaca. A previsão é de que na quarta-feira, então, já posicionado aqui próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, a gente tem vento mais forte na faixa litorânea e também no Planalto Sul. Mas esses ventos previstos aí da ordem de 60 a 80 km por hora em média. Aí altera mais a condição de mar, que fica muito agitado com risco de ressaca e desfavorável pelo menos até o início ali da quinta-feira. Depois disso, a partir de quinta, massa de ar frio predominando em Santa Catarina com dias de sol e temperaturas mais baixas. Sempre fique ligados nos nossos avisos na EPAGRE, no site da EPAGRE-Ciran, nas nossas redes sociais, que ali sim você encontra as informações reais, né? Não passe fake news pra frente, ok? Então assim, ó. A EPAGRE-Ciran reforça que a população deve acompanhar os avisos pelos canais oficiais do órgão, evitando disseminar informações falsas sobre a previsão do tempo. De Florianópolis, Marcos Lamperti. Obrigado, Marcos, pelas suas informações, atualizando as informações relacionadas a essa expectativa de chegar de ciclone aqui na nossa costa catarinense. E agora, meus amigos, nós vamos conversar com o vereador Lucas Gotardo, do Novo. O vereador vai falar sobre a sua atuação, sobre os seus trabalhos durante esse período de pandemia, sobre as suas atividades no Legislativo de Balneário. Vereador Lucas, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde, PC, boa tarde, ouvintes, boa tarde, pessoal da TV Câmara. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder me fazer presente aí na tarde de hoje. Certo. Vereador, vamos tentar passar aqui uma prestação de contas do seu trabalho, das suas atividades nesse período. Eu sei que o senhor teve vários projetos, apresentou vários projetos, indicações, fazendo o seu trabalho no Legislativo. O que o senhor pode destacar para o nosso público que está ligado agora com o programa Câmara Informa? Certo. Desde que começou essa pandemia do Corona, a Câmara ela se mobilizou para buscar alguma forma de poder contribuir com o nosso município, trabalhando em parceria com a Prefeitura e com os cidadãos aí da nossa cidade. Então a Câmara acabou aprovando um repasse, né, de R$1 milhão, né, do orçamento da Câmara para o combate ao coronavírus. Eu dei o voto favorável a essa proposta, que foi em conjunta com todos os vereadores, com o objetivo da gente conseguir buscar melhorias aí e algum tipo de solução no combate ao coronavírus aí para a nossa cidade. Eu também protocolei alguns pedidos de informação esses questionando a Secretaria de Saúde sobre o planejamento para a gente como enfrentar essa doença, até porque a sociedade tem muitas perguntas e essas perguntas elas têm que ser respondidas de forma séria, de forma técnica, e ninguém melhor para responder essas perguntas do que a Secretaria de Saúde, até porque eles estão na linha de frente no dia a dia aí combatendo esse vírus. Eu também protocolei o pedido de informação questionando qual o plano econômico do governo à frente dessa queda de arrecadação aí causada pela pandemia, tendo em vista que a Prefeitura já fez alguns comunicados dizendo que a arrecadação caiu. Isso é bastante preocupante, porque quando falta recurso entrando no caixa, obviamente vai faltar serviço lá na frente, e a gente tem que encontrar alguma forma de como nós vamos tapar esse buraco para que não falte o serviço para o cidadão. Junto com isso, eu fiz um pedido para convocar o secretário da Fazenda para ir até a Câmara para que preste esclarecimento sobre as finanças do município. Esse pedido ele foi aprovado por unanimidade dos vereadores, porém nós não chamamos ainda porque ele teve alguns problemas pessoais de saúde, ele estava um pouco doente, se eu não me engano ele até acabou ficando bastante enfermo,
E dentro desse mês, acredito aí que a mesa diretora ou a presidência da casa vai estar chamando o secretário da Fazenda para se fazer presente em algumas das nossas sessões. Eu também intensifiquei bastante a fiscalização na semana da transparência, pedindo informações sobre as existências de licitação durante a pandemia, pedidos de informação sobre os 150 mil testes rápidos que foram prometidos pela Prefeitura, informação sobre as horas extras, né, durante esse tempo de pandemia, tendo visto que os funcionários eles têm trabalhado bastante, até que gostaria de fazer um elogio à Prefeitura por sempre estar bastante ativa nesse momento, e também um pedido de informação sobre as 300 mil máscaras prometidas. O meu trabalho ele vem se intensificando em cima da fiscalização das contas do nosso município. E com certeza também várias indicações, projetos também ajudando o trabalho do Executivo aqui em Balneário. Legislativo e Executivo caminham juntos praticamente, né, vereador? Com certeza, eles são poderes independentes, mas que têm que trabalhar de lado a lado. Isso só é possível quando o Executivo e o Legislativo têm um diálogo saudável com um e com o outro, né? Até o momento, óbvio que tem situações que a gente não consegue as respostas rapidamente. A Prefeitura tem que melhorar um pouquinho o diálogo e dar um pouco mais de espaço para a Câmara de Vereadores, até porque somos nós que estamos frente a frente em contato com as pessoas. Eu acredito que não seja uma realidade só minha, mas os vereadores eles têm um alto número de demandas que são encaminhadas pelos cidadãos, né? Não só demandas, mas perguntas, questionamentos, dúvidas, e a gente acaba sendo porta-voz das pessoas e também a gente, né, tem esse papel de informar as pessoas. Certo. O vereador é presidente da Comissão Especial de Revisão de Lei. Vereador, como é que está o trabalho da comissão, que conta com a participação também da sociedade civil organizada, com a Ordem dos Advogados, também com instituições que fazem parte desse processo, e o senhor é o presidente dessa comissão. Fala para o nosso público, por gentileza. A gente criou essa comissão já faz bastante tempo, tendo em vista que o prazo de comissão era de 90 por mais 90, a gente encerrou a comissão e transformou essa comissão num grupo de estudos. Então, o grupo de estudos ele acaba tendo um tempo indeterminado para você trabalhar e fazer esse trabalho de revisão de leis. Foram analisadas mais de 1.000 leis do nosso município, com o objetivo de trazer essas entidades de terceiro setor, as entidades, né, de organizações sociais, né, justamente para poder participar e fazer essa revisão. O compilado daquelas leis que tratam sobre o mesmo assunto e também o pedido de revogação daquelas legislações que entendemos como inservíveis para o nosso município. Então, agora foram revisadas essas 1.000 leis. Nós já fizemos a reunião interna aqui da comissão, fizemos um encaminhamento para a presidência para a gente buscar uma forma de mandar essas legislações que foram sugeridas para revogação ou compilação de uma única forma. Está na presidência da casa, a presidência ficou de analisar e em breve deve nos passar um retorno. Mas, de primeiro momento, são 1.000 leis aí que a gente vai estar fazendo a compilação ou revogação. Certo, vereador. E um outro assunto também muito importante frisar, o senhor instituiu o mês de proteção animal aqui em Balneário Camboriú, projeto esse que já foi sancionado. Uhum. O senhor pode falar desse projeto para a gente, vereador? Certo, esse projeto foi em parceria junto com a vereadora Juliette, até gostaria de fazer um agradecimento a ela, ela é bastante ativa nessa causa. A gente recebe algumas demandas também, algumas não, diversas demandas sobre questões de maus tratos, né, de pessoas que acabam não tendo uma conduta adequada com esses animais domésticos. E então a gente acabou criando a semana justamente para criar uma conscientização, né, e também buscar criar um mecanismo para que quando as pessoas identifiquem, né, algum tipo de maus tratos, que elas, né, acabem acionando a guarda ambiental ou até mesmo o Conselho da Proteção Animal para que esse tipo de situação não aconteça mais, e se acontecer, essa pessoa pode até ser penalizada. Certo. E o dia da caminhada pela valorização da inclusão da pessoa com deficiência, denominado Paradai,
em Paradeio, para o Balneário Camboriú. Já foi sancionado também? Isso também foi uma iniciativa sua, vereador? Isso, foi uma iniciativa nossa, junto com o Conselho da Pessoa com Deficiência. Isso também é um projeto de conscientização para a gente buscar melhorias de questões de acessibilidade para o nosso município. A gente tem um grande número de pessoas com deficiências aqui no nosso município e também temos diversas entidades que são extremamente participativas e que realizam um trabalho magnífico aqui no nosso município. Posso citar o Amor para Dalma, a FADEF, a Ellen Keller, enfim, tem inúmeras entidades dessas que acabam prestando um serviço para a nossa sociedade incrível. Então, a gente buscar também fazer com que essas entidades, essas pessoas, elas se sintam inclusas no nosso município e a gente consiga trabalhar as políticas públicas de uma forma mais eficiente. Um outro assunto é o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, sancionado já também. Isso, esse conselho já está em atividade. As reuniões elas acontecem uma vez por mês na casa dos conselhos. O objetivo é fazer com que o conselho, consiga prestar conta junto com o município, trazendo mais transparência, mais controle social, um trabalho em conjunto aí para que o nosso dinheiro, o nosso recurso, ele seja bem valorizado. Transparência e controle social nunca é demais, Então, quanto mais mecanismos, mais pessoas participando, melhor. Certo, vereador. Eu quero passar para o vereador agora a possibilidade do vereador passar o seu contato aos nossos ouvintes e também a sua página na internet, site, blog, enfim, como o pessoal pode acompanhar o trabalho do vereador. Fique à vontade, vereador. Perfeito, obrigado, PC. Eu sempre utilizo bastante as minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu Facebook. Meu Instagram é Lucas W. Gotardo, o Facebook é Lucas Gotardo. O meu contato pessoal 99653-725. Estou à disposição de vocês. Qualquer coisa, é só mandar um WhatsApp ou me chamar nas redes sociais que a gente conversa. Vereador Lucas Gotardo, do Novo, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde, vereador. Obrigado a você, PC. Um grande abraço para o pessoal da TV Câmara e aos ouvintes. Legal. Nós aqui agradecemos também a participação do Pedro Mariano, trazendo e formulando as perguntas para a gente, apresentando aqui os projetos do vereador quando conduzimos a nossa entrevista. Os vereadores estarão participando na programação da Rádio Câmara, no Câmara Informa, mostrando o seu trabalho e também trazendo alguns projetos que estão em andamento aqui no Legislativo de Balneário. Fique ligado porque o Câmara Informa volta já. Informação é transparência. Cultura é conhecimento. Rádio Câmara FM. Três e 44. Câmara Informa. Carrinhos especiais em supermercados. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou lei que obriga os supermercados de médio e grande porte a disponibilizarem carrinhos de compras adaptados aos consumidores com deficiência ou que apresentem dificuldade locomotora. Os estabelecimentos que desobedecerem o direito do consumidor ficam sujeitos à advertência, multa, suspensão e cancelamento de seu alvará. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. Coronavírus. Evite o contágio. Para diminuir a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus, evite tocar as mucosas de olhos, nariz e boca. Use lenço descartável para higiene nasal. Higienize as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados e evite o contato próximo a pessoas que apresentam sinais ou sintomas da doença. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade.
Agora 3 horas e mais 45 minutos, 3h45, prefeituras devem realizar os cadastros da população para tentar a liberação do FGTS, as famílias atingidas pelo ciclone Bomba. O governo do estado, por meio da Defesa Civil, atua para agilizar o acesso dos catarinenses atingidos pelo ciclone Bomba ao FGTS. Para que o processo seja concluído, é preciso que as prefeituras preencham o formulário de informação de desastres do governo federal. Após a conclusão do cadastro das áreas atingidas, o governo do estado irá solicitar o reconhecimento do governo federal para a liberação do fundo. O saque poderá ser feito em até 90 dias após a liberação. A solicitação de recursos federais para as ações de reconstrução pode ser feita de forma mais ágil por meio de um canal de comunicação disponibilizado pela Secretaria de Defesa Civil Nacional. Pelo canal é possível esclarecer dúvidas sobre o cadastramento no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e Planos de Trabalho. Mais informações sobre o acesso ao formulário do Governo Federal e ao canal de comunicação da Secretaria de Defesa Civil Nacional estão disponíveis no site www.defesacivil.sc.gov.br. De Florianópolis, Fabiana Delis. 3 horas e 47 minutos, 3h47, dando sequência com o Câmara Informa. Para você que está ligado no programa de hoje, a gente vai ouvir também o vereador Marcelo Achuti na nossa programação. Está na nossa pauta também a entrevista com o vereador Eliseu Pereira. Agora o assunto é sustentabilidade, coleta seletiva, novos dias e horários em Balneário Camboriú. A mudança passou a valer a partir desta segunda-feira, dia 6. Mais informações sobre o novo cronograma você deve acessar reciclabc.com.br. Vou repetir, acesse o site reciclabc.com.br. A coleta seletiva integra o Recicla BC, que é um programa de reciclagem implantado no município e só no primeiro semestre deste ano fechou com um crescimento de 38% de movimentação de produtos ou de recicláveis retirados das ruas aqui de Balneário Camboriú. Informações da política nacional: o Senado analisa uma medida provisória, a MP 954/2020, que abre crédito de até 40 bilhões de reais para pequenas e médias empresas para que possam honrar seus salários ou dívidas trabalhistas com funcionários. Mais detalhes sobre este assunto com o repórter Pedro Pincer, da Rádio Senado. Todos contra o coronavírus. Dicas para você se proteger? O Senado analisa a medida provisória que oferece 40 bilhões de reais para as empresas pagarem salários. O Programa Emergencial de Suporte a Empregos prevê um repasse de 34 bilhões de reais da União para o BNDES e outros 6 bilhões de reais devem ser oferecidos pelos bancos privados. A reportagem é do Pedro Pincer. Chegou ao Senado uma medida provisória que abre crédito de até 40 bilhões de reais para que pequenas e médias empresas possam honrar salários ou dívidas trabalhistas com seus funcionários. O Programa Emergencial de Suporte a Empregos é baseado no repasse de 34 bilhões de reais da União para o BNDES, que será o agente financeiro do governo. Outros 6 bilhões de reais, 15% do total, devem ser oferecidos pelos bancos privados. Empresários, sociedades empresariais ou cooperativas, exceto as de crédito, organizações da sociedade civil e empregadores rurais, poderão acessar as linhas de crédito até 31 de outubro. O vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, se mostra preocupado com a eficácia da medida. Apenas 107 mil empresas recorreram ao endividamento para pagar os funcionários e evitar demissões. É o que a gente fala, né? Só jogar dinheiro e não chega na ponta. A gente tem que arrumar um mecanismo de chegar diretamente na ponta, porque quando passa por esses bancos, que eu chamo de atravessador, as coisas começam a piorar. Mas o governo está fazendo a sua parte e nós aqui no parlamento também fazendo a nossa, que é aprovar. Tá certo. E as informações do Senado, a gente tem também as informações do Executivo. O presidente Jair Messias Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. Uma contraprova, o segundo teste foi solicitado. O presidente suspendeu a sua presença em uma obra que seria inaugurada na Bahia e também a presença em uma ação que seria realizada com a Polícia Rodoviária
Federal, Polícia Rodoviária Federal. Ele também cancelou os 2 compromissos na tarde de hoje. E agora, meus amigos, as informações dessa terça-feira, que tem sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A reunião está marcada para as 6h30 da tarde. Na ocasião, o plenário irá deliberar sobre 5 projetos, uma moção, 2 requerimentos e 28 indicações. Entre eles, uma proposta da autoria de diversos vereadores que garante repasses financeiros às entidades durante a pandemia. A sessão pode ser acompanhada ao vivo pela TV e Rádio Câmara e pelas redes sociais no portal do Legislativo de Balneário Camboriú. Agora 3h51, 3h51. Vamos dando sequência aqui com o nosso programa, aguardando as próximas notícias que vai chegando. Nossa produção vai trazendo as notícias, atualizando os fatos e acontecimentos aqui na nossa região. A produção do programa de hoje é de Pedro Mariano, juntamente com a Rafaela Dalago e as reportagens também da Mari Junques. Vamos lá, minha gente. Balneário Camboriú, reunião está marcada. Balneário Camboriú realiza um novo plano de plantio de hortaliças para serem entregues à comunidade. A Secretaria de Agricultura realizou um novo plantio de mudas e de verduras e legumes na primeira etapa de junho. Foram entregues à comunidade mais de 5.500 mudas. Em breve serão distribuídas para a população as hortaliças do novo plantio. As mudas são apenas para quem deseja fazer uma horta para consumo próprio. Nesta segunda-feira foram plantadas cerca de 15 mil hortaliças. Foram plantadas na primeira etapa mudas de abobrinha, couve-manteiga, alface crespa e lisa, salsinha, cebolinha, pepino, rúcula. Além dessas, outras também foram plantadas. Temperos, almeirão, coentro, tomate, cereja, beterraba, repolho, alface roxa. Algumas hortaliças que foram plantadas para ser distribuídas à população do município de Camboriú, as mudas. Políticos que estiveram com Bolsonaro em Santa Catarina farão os testes para a Covid-19. No último sábado, dia 4, o presidente sobrevoou de helicóptero uma das regiões mais atingidas pelo ciclone Bomba e depois fez uma breve reunião com autoridades catarinenses em uma sala no aeroporto de Florianópolis. A vice-governadora do estado, a Daniela Reiner, e o prefeito da capital, o Jean Loureiro, já informaram que vão fazer o seu isolamento e fazer também o exame para detectar se estão ou não com a doença. O senador Jorginho Melo, do PL, um dos que acompanhou a comitiva do presidente, disse que fará exame para saber se está com Covid ou não, ainda nessa terça-feira em Brasília. E quem não está com sintomas, ele disse que não está com sintomas, o Jorginho Melo. Outras autoridades presentes no evento ainda não se pronunciaram a respeito das ações que irão tomar após sair a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que regulamenta e permite a doação de alimentos por parte de supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos. As informações na reportagem da Rafaela Dalago. A nova medida altera a responsabilidade dos doadores caso o alimento faça mal a alguém que o recebeu, já que anteriormente os estabelecimentos evitavam fazer este tipo de ação por medo de possíveis problemas judiciais, como explica Maicon Rafael Matoso, especialista em direito empresarial e trabalhista. Antigamente, se a empresa doasse esse alimento, ela era responsável por qualquer consequência que aquele alimento tivesse. Então, por exemplo, se uma empresa vai lá e produziu, um restaurante aí grande de uma empresa, produziu várias lasanhas para o almoço e sobrou lasanhas. Essas lasanhas têm queijo, tem leite, derivados de leite. Esse excedente que sobrou, ela poderia doar? Poderia, mas se ela doasse para alguém que tivesse algum problema, fosse alguma intolerância à lactose, alguma coisa assim, ela era totalmente responsável por, inclusive, pagar até os custos hospitalares dessa pessoa que comeu, caso fosse preciso. Agora, com a lei do combate ao desperdício, já não funciona bem assim a responsabilidade da empresa que estiver doando.
Então, nesse mesmo exemplo nosso da lasanha ali, a empresa foi lá, fez várias lasanhas e tal, e sobrou. Ela vai pegar, vai embalar bonitinho e tal, e vai fazer a doação. Se a pessoa que receber essa doação for intolerante à lactose e ela vir a passar mal, a empresa que doou não é mais responsável. Apesar de flexibilizar a responsabilidade do doador, a lei não o isenta de penalidades caso ele haja de má fé. A lei não traz uma irresponsabilidade total, tá? A lei traz o quê? Prevê a questão do dolo da empresa que estiver doando alimentos. Então a empresa vai lá e vai doar carne estragada para fazer marmitas ou qualquer coisa do tipo. Isso é errado. Ela não pode fazer isso e vai ser responsabilizada por ter cometido essa atitude de má fé com quem for receber um alimento. É importante ressaltar que as doações devem seguir as regras de segurança alimentar, como reforça o advogado. Como, por exemplo, você não pode doar comida crua, que seria sem ter toda uma refrigeração para poder armazenar isso até o doador final. Então, são algumas situações que a própria empresa que for querer fazer a doação do excedente tem que cuidar um pouco na hora de fazer a doação. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Rafaela Dalago. Obrigado, Rafaela Dalago, pelas suas informações. Governo Federal recomenda a privatização dos parques nacionais de Brasília e de São Joaquim, Santa Catarina. De acordo com o governo, o objetivo é fazer parcerias para prestação de serviços de apoio à visitação, conservação, proteção e gestão das unidades. Os parques são administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade. Segundo a resolução, com a inclusão no Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, os projetos passarão a ter caráter prioritário para todos os agentes públicos envolvidos no processo de concessão para parceiros privados. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União da semana passada. Inscrições para o Sistema de Seleção Unificada SISU começa hoje. Começam nesta terça-feira, dia 7 de julho, as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Os estudantes interessados têm até a próxima sexta-feira, dia 10, para concorrer a uma das cerca de 51 mil vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior. Pela primeira vez, serão oferecidos cursos de graduação na modalidade ensino à distância. Podem participar desta edição do SISU os candidatos que fizeram a prova do Enem de 2019 e não tiraram 0 na redação. Estão fora da seleção também quem fez a prova na condição de treineiro. A classificação para uma instituição de ensino superior pelo SISU é de acordo com o desempenho obtido no Enem. As informações estão nos editais elaborados por cada universidade na adesão ao programa, que pode incluir também o critério de cota racial ou de renda. O resultado desta edição do SISU será divulgado pelo Ministério da Educação no dia 14 de julho. Se aprovado, o aluno deve ficar atento às instruções para não perder o prazo da matrícula. Quem não conseguir se classificar para uma das vagas dos cursos escolhidos pode se inscrever ainda na lista de espera do programa. O pedido para a lista de espera pode ser feito pelo site do SISU entre os dias 14 e 21 de julho. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Obrigado, Lucas, pelas suas informações. E o presidente Bolsonaro sanciona a lei que permite a redução de jornada e salário. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta segunda-feira a lei que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. As medidas já estavam valendo desde abril por meio de uma medida provisória e permite que as empresas reduzam a jornada de trabalho e o salário dos empregados devido à crise da Covid-19. No entanto, a lei foi sancionada com vetos. Um deles é o que prorrogaria a desoneração da folha de pagamento de 2020 para 2021, ou seja, permitia a empresas de 17 setores da economia pagarem menos tributos por um pouco mais de tempo. O presidente também vetou o auxílio emergencial para trabalhadores demitidos sem justa causa, mas que não tiveram direito ao seguro-desemprego. Trabalhadores desempregados que receberam a última parcela do seguro-desemprego entre março e abril
também teriam direito ao auxílio emergencial por 3 meses, mas o presidente também vetou este benefício. O governo justificou os vetos, dizendo que o Congresso gerou despesa ou renúncia de receita, sem cancelar outra despesa obrigatória e sem uma estimativa do impacto orçamentário e financeiro das medidas. Caberá aos parlamentares manterem ou derrubarem os vetos do presidente. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Obrigado, Alain Barbosa, pelas suas informações. 4 horas e mais 1 minuto, dando sequência agora com informações do Legislativo de Balneário Camboriú. Vamos conversar com o vereador Patrick Machado, do PDT. É hora de trazermos aqui o espaço para que o vereador possa mostrar o seu serviço, falar dos seus projetos, dos seus trabalhos desenvolvidos durante a pandemia do novo coronavírus, falar também sobre o tema do coronavírus e sobre o seu trabalho durante esse período aqui no Legislativo de Balneário. Vereador Patrick Machado, prazer ouvi-lo, boa tarde. Boa tarde, PC, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara, tudo bem? Tudo bem, vereador, sempre é bom falar com o amigo e saber do seu trabalho em frente aí ao seu mandato de vereador aqui em Balneário Camboriú. Um momento para o senhor passar aí uma prestação de serviço das suas atividades. Fique à vontade, vereador. PC, obrigado, né? Estamos passando aí por um momento muito delicado, muito complicado, né? Acredito que para o Brasil, para o mundo inteiro. Verdade. E o nosso mandato não poderia ficar acuado com tudo isso, né? Então a gente buscou de uma forma cuidadosa estar no cenário, passando para toda a comunidade tudo aquilo que está ocorrendo, tudo aquilo que o Poder Executivo está fazendo, todas as suas ações. Estivemos presentes na inauguração do Centro do Covid, estivemos buscando estar junto na vinda do governador do estado aqui, pedindo para ele, solicitando para ele uma atenção ao nosso município, à nossa região. Nosso gabinete também estava todo preparado e trabalhando, auxiliando a nossa comunidade na questão do auxílio da cesta básica, indicando para eles o caminho que tinham que tomar, indo para o CRAS, na questão também do auxílio emergencial, né? Auxiliamos algumas pessoas a fazer seus cadastros e buscando estar sempre presente, né, PC? A gente tem que estar aí, como falei, de uma forma cuidadosa, né? Mas não ficando acuado com toda essa situação aí que está ocorrendo. É verdade. Então, ficando ausente, né, vereador? Tem que ser presente, com cautela, mas presente, nesse momento que a sociedade precisa realmente da presença das autoridades. Precisa, e são muitas as dúvidas, né, PC? Estamos aí já indo para o 4º mês, né? E a gente sempre enaltece a importância da imprensa, o trabalho que vocês vêm fazendo, né? A gente busca passar para a nossa comunidade que eles acompanhem a nossa imprensa local, que vem fazendo um trabalho muito sério e passando as informações corretas, né? Eu tive a oportunidade hoje, até a título de informação, de entrevistar um especialista, um pediatra, na questão do combate à Covid. E eu não sabia que criança de 0 a 2 anos não deve usar máscara. Eu não tinha essa informação. A máscara acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança na respiração. Foi uma informação que eu obtive hoje, nessa caminhada de 28 anos de jornalismo. Eu não tinha noção de que o uso da máscara para criança de 0 a 2 anos não era recomendável. O vereador, o senhor tem uma preocupação muito grande com o trabalho da Defesa Civil. Nós tivemos aí uma ação nesse momento do ciclone bomba aqui, que foi necessário realmente contar com o trabalho eficiente da Defesa Civil aqui em Balneário Camboriú. O senhor instituiu o Dia Municipal de Proteção e Defesa Civil. Fala desse projeto para a gente, vereador. Então, PC, esse projeto foi embasado nos 10 anos da enchente que houve em 2008, né? Então, o Fabrício, diretor da Defesa Civil, e toda a região daqui do estado veio fazer um trabalho em cima da data de novembro, né? Que houve a enchente. E aí ele solicitou essa questão desse projeto, nós fizemos, estamos ali acompanhando também o grupo, né, o GRAC, que é um grupo feito pela Defesa Civil, Saúde, toda a estrutura de segurança, justamente na prevenção,
né, de desastres. E a gente achou muito importante, né, PC? A Defesa Civil não é só para esses momentos, como foi o ciclone. Ela está aí, vem fazendo um trabalho lindíssimo, né, simulados nas escolas, em questão de incêndio, outras coisas podem vir a ocorrer para as crianças saírem com segurança, de forma rápida. Então, ele vem fazendo um grande trabalho e isso foi uma forma aí da gente estar enaltecendo o trabalho feito pela Defesa Civil. Certo. A Semana Municipal dos Contadores de História também é um projeto da sua autoria, o senhor teve encaminhamento, e isso está pronto para votação, não está não? Está sim, PC, é da minha autoria junto com o vereador André Meirinho, né, está vindo hoje para votação. O contador de história é uma cultura milenar, né, PC? E eu pude acompanhar de perto quando eu trabalhava na Biblioteca Municipal em Itajaí. Eles fazem um trabalho muito bacana nessa questão, convidando as escolas para ir lá. A biblioteca tem professores lá que fazem esse trabalho da contação de história, buscando incentivar as nossas crianças à leitura. Verdade, esse resgate da leitura e resgate da história automaticamente também trazendo aí os personagens que marcaram nossa história, a valorização também para a história da cidade, do município e autoridades, pessoas, personagens, moradores, gente que contribuiu para que a nossa cidade chegasse ao ponto que ela está hoje, né, vereador? Verdade, você. Vereador, e o seu trabalho juntamente com a comunidade, como é que tem sido nesse momento de pandemia, vereador? A gente está buscando estar presente, né, via WhatsApp, via página do Facebook, Instagram. Estamos buscando fazer reuniões online com a comunidade, com as pessoas que acreditam no nosso trabalho e de alguma forma estão querendo auxiliar, né, nosso município. E estamos na rua também, né, Princesa? Não, eu digo, não consigo fugir de toda uma situação, né? São 14 anos na área de segurança, coordenando, né? Eu tenho experiência em Oktoberfest, Arung e tantas outras festas grandes e trabalhei para empresas grandes. E nunca fui aquele de mandar, foi aquele de estar à frente, né? Então eu não posso nunca deixar aí a minha equipe trabalhando, indo para o gabinete e nas ruas e eu não estar presente, não estar junto. Certo. Mas sempre, como a gente fala, né, sempre com cuidado, sempre com a máscara, o uso do álcool, lavando as mãos, buscando distanciamento. Mas a gente sempre fica preocupado, né, PC? Com certeza. Falando em segurança, o senhor trabalhou também com a política de prevenção na segurança civil das unidades escolares e também na questão do Conselho Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional aqui em Balneário. Sim, PC. Na verdade, nosso mandato, PC, ele esteve muito próximo aos conselhos, né? A gente buscou, tem ali o Sargento Bittencourt que nos dá um suporte no mandato, que acompanha a reunião dos conselhos. Nós temos o nosso gabinete, quase que todos, no Conselho de Educação, no Conselho de Segurança Alimentar, no Conselho de Assistência Social, no Conselho da Pessoa com Deficiência. A gente busca estar bem atuante nessa questão. Tanto que após o ciclone, a gente esteve visitando algumas escolas, né, e cito uma que é o Tomás Garcia, que sofreu muito com o ciclone, mas ficamos tranquilos que a educação, a Secretaria de Educação já tomou as providências para que fossem consertados o quanto antes aí a questão desse desastre aí que houve. O senhor teve, falando em educação, teve uma parcela de contribuição muito grande para o Centro Integrado de Educação Pública, o CIEP, como patrimônio cultural aqui de Balneário Camboriú. Também, PC, tivemos um projeto para manter o nome do CIEP, né? Sendo que a nossa cobrança quanto mandato, quanto partido, é a ampliação da educação integral do CIEP, mas também cuidando e zelando para que não se perca a história, né, PC? Que seja construída aí uma escola nova, mas que o nome CIEP esteja nela. Hoje temos tantos e tantos profissionais formados que passaram por lá, temos lá professores que estudaram lá e hoje estão dando sua aula lá,
E a gente acredita muito nessa importância da história, né? De ter o nome e falar, não, eu estudei lá, aquele CIEP, eu estudei lá. Era de uma outra forma, uma outra estrutura, mas era o CIEP. E uma outra situação que chama atenção, esta é na área da saúde, vereador, com respeito à fibromialgia. Muita gente sofrendo com essa doença e até pouco tempo não se reconhecia como doença, inclusive até o INSS não estava aposentando ninguém com fibromialgia, não estava tendo esse entendimento. O senhor instituiu o Dia Municipal de Conscientização do Enfrentamento à Fibromialgia no calendário oficial do município de Balneário. Dia 12 de maio. Dia da fibromialgia. É o que eu digo para esse mandato, esses 3 anos e meio, eu pude aprender muito, graças a Deus, e agradeço a Deus também pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho. E a Dona Antônia é uma delas, né? A Dona Antônia, quando a conheci há 2 anos atrás, eu estava há 8 anos, PC, 8 anos, lembro dela, lutando junto aí à Secretaria de Saúde, aos órgãos competentes, o reconhecimento da fibromialgia. Doença essa, PC, que eu chego até a me arrepiar, porque tu imaginar, passar pela minha cabeça que tem pessoas que não podem ser abraçadas pelos seus familiares, pessoas que não conseguem imaginar o que elas vão poder fazer daqui a meia hora, porque elas não sabem se vão poder levantar da cama, se vão poder erguer uma cadeira, não sabem nem se vão poder tomar um banho, PC. Imagine você não conseguir tomar banho porque a água que cai no seu corpo lhe dói, lhe machuca. Essa é a fibromialgia. Estivemos à frente nessa luta, ajudamos a Dona Antônia aí a fazer a associação, a Fibro Camboriú. Fizemos aí o projeto dia 12 de maio, dia da fibromialgia. Ano passado fizemos, a Dona Antônia organizou um fórum, um debate com profissionais, pessoas que têm a doença, foi muito bacana, seminário, né? E esse ano seria feito de novo, mas por questão da pandemia aí não foi feito. Tivemos também São Carlos, PC, conhecendo lá um projeto da USP, que é um aparelho fotossíntese, se não me engano agora, PC, me fugiu o nome, que ele é colocado feito na palma da mão. 3 minutos em cada palma da mão, ele garante em 10 sessões, esse paciente vai conseguir ficar de 30 a 90 dias sem as dores causadas pela fibromialgia. Estamos no aguardo, viemos lá de São Carlos, sentei com o prefeito já garantiu que um aparelho pelo menos desse vai estar vindo a Balneário Camboriú, logo que seja aprovado pela Anvisa. Corremos atrás com alguns amigos também, empresários, que nos falaram que também vão nos ajudar a estar comprando pelo menos mais uns 2 aparelhos desse para a nossa cidade. E aí a gente gostaria muito da atuação da Associação Fibro Camboriú para que esse atendimento não ficasse única, exclusivamente só para Balneário Camboriú. Né? Para tu imaginar que tem aí um amigo, um parente seu na cidade vizinha e que não conseguiu obter esse aparelho, a pessoa está lá sofrendo de dor e o aparelho aqui ao lado, né, que pode lhe atender e, infelizmente, por limitações, não poder fazer o tratamento. Certo. Vereador Patrick, o senhor teve agora, também falando em saúde, o teste do coronavírus. O senhor fez o teste. Qual é o resultado do teste? Pode passar para o nosso público? Posso sim. O teste deu negativado. Eu tive na quarta-feira retrasada, se não me engano, quarta-feira passada retrasada, com sintomas, né? E aí fui na unidade de saúde, consultei e aí marquei o exame, né?
para ser feito na sexta-feira e eu obtive negativo, graças a Deus, prefeito. Certo. Mas um susto, prefeito. É um susto. Uhum. Mas que bom, né? O lógico da gente vai a 1000. Uhum. Vereador Patrick, telefone para contato, a sua página na internet, nosso público querer contato com o vereador, como é que faz? PC, tá lá, vereador Patrick Machado, né, no Instagram, página do Facebook. Tem também o meu celular pessoal, PC, que é o 999037702. Tá? Esse é o meu pessoal. Estamos aí à frente e buscando auxiliar da melhor forma possível. Certo. Obrigado, vereador, pela sua contribuição com o nosso programa. Uma ótima tarde. Obrigado, PC. Uma ótima tarde, uma ótima semana. E lembrando que hoje, 18h30, tem a sessão da Câmara Municipal de Vereadores, tá, minha gente? Aqui de Balneário. Você vai poder estar acompanhando toda a transmissão pela Rádio Câmara e pela TV Câmara também. Organização Mundial da Saúde enviará grupos de especialistas à China para estudar a origem do Covid-19. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, disse que, em entrevista coletiva, que cientistas da agência estarão viajando para o país, o primeiro país que registrou o surto da doença. No primeiro voo disponível, o grupo da Organização Mundial da Saúde estará se juntando com pesquisadores chineses para identificar de qual animal surgiu o vírus causador da Covid-19. Segundo a entidade, há 11,4 milhões de casos confirmados de Covid-19 em todo o mundo, mais de 535 mil mortes causadas pela doença. E ainda, a Agência de Saúde da ONU reforçou que o surto está se acelerando e que o pico da pandemia não foi atingido até o momento. Ainda falando da Organização Mundial da Saúde, ela reconhece risco de transmissão do coronavírus pelo ar, mas diz que é preciso aprofundar os estudos. Confere. A Organização Mundial da Saúde reconhece que há evidências de transmissão do novo coronavírus pelo ar, mas destaca que elas não são definitivas e que é preciso aprofundar os estudos, segundo explicou nesta terça-feira Benedetta Allegranzi, principal autoridade da OMS para prevenção e controle de infecções. Reconhecemos que existem evidências emergentes nesse sentido, assim como em outros âmbitos também associados ao Covid-19. Consideramos que temos que estar abertos a esta evidência, entender ao mesmo tempo as suas implicações no que se refere à forma de transmissão e as precauções que devem ser adotadas. A representante da OMS respondia a questionamento sobre uma carta aberta divulgada por 239 cientistas, alertando para o risco de transmissão do novo coronavírus pelo ar. O grupo fez um apelo aos órgãos nacionais e internacionais e à comunidade médica sobre o risco significativo, de acordo com os especialistas, de transmissão da Covid-19 por gotículas microscópicas a distâncias curtas ou médias, de até vários metros. A Organização Mundial da Saúde considera que, até o momento, os estudos sugerem que o vírus é transmitido principalmente pelo contato direto com gotículas respiratórias e não pelo ar. No site da organização, a entidade afirma que essas gotículas são relativamente pesadas, não viajam longe e caem rapidamente no chão. Por isso, a OMS recomenda que as pessoas fiquem pelo menos 1 metro de distância dos outros. Na carta aberta publicada na revista científica Clinical Infectious Diseases, ou Doenças Infecciosas Clínicas, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, o grupo de pesquisadores apela para que sejam reforçadas as orientações sobre a transmissão do vírus pelo ar. Eles consideram que gotículas menores que não são pesadas podem conter o vírus e ficar circulando no ambiente por mais tempo, levando à infecção de outras pessoas, especialmente em locais fechados ou de pouca circulação de vento. Os cientistas recomendam, então, maior ventilação em locais como edifícios públicos, ambientes de trabalho, escolas, hospitais ou lares de idosos. Sugerem ainda o uso de exaustores para a filtragem do ar com alta eficiência, além de evitar superlotação em locais fechados. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon.
Esta é a Rádio Câmara FM. Balneário Camboriú, Santa Catarina. 101,5 MHz. Uma emissora integrante da Rede Legislativa de Rádios. Conectada com você. Rádio Câmara. Rádio Câmara. A onda da cidadania. Rádio Câmara FM. 4h20. Câmara informa. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou lei que instituiu o Plano de Mobilidade Urbana do município, o Plan MOBC, que estabelece diretrizes, ações, instrumentos e metas com o objetivo de efetivar a qualificação de sua mobilidade urbana. O Plan MOBC tem como finalidade orientar as ações do município referente às medidas a serem adotadas quanto aos aspectos modais, serviços de infraestrutura viária e de transporte, visando garantir os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano, atendendo às necessidades atuais e futuras da população, assegurando melhores condições de mobilidade, acessibilidade universal e conectividade em todo o seu território. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. Coronavírus. Evite o contágio. O período de incubação do novo coronavírus pode durar até 2 semanas, período em que os primeiros sintomas podem aparecer. Os principais são respiratórios, semelhantes a um resfriado, ou às pneumonias, como febre, tosse e dificuldade de respirar. Cuidados básicos de higiene reduzem o risco de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. E agora, meus amigos, chegou a hora da gente movimentar aqui o cenário esportivo. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui o calendário dos jogos do Campeonato Catarinense, que tem as quartas de finais amanhã com os jogos. São 8 equipes que avançaram para essa fase do Catarinão e temos 4 partidas que acontecem amanhã. Cenário esportivo, jogadores relembram da conquista do Brasil na Copa América de 2019. Confere. No dia 7 de julho de 2019, há exatos um ano, a seleção brasileira vencia o Peru por 3-1 no estádio do Maracanã e conquistava a Copa América pela 9ª vez. Uma campanha invicta e de muita garra. O lateral Daniel Alves teve muitos motivos para comemorar. Além de ter se tornado o jogador com mais títulos, essa foi a sua primeira conquista com a seleção brasileira como capitão. O jogador revelou algumas palavras de Tite durante a campanha que foram muito importantes para ele. O professor ele falou uma coisa que ficou martelando ali na minha cabeça. E ele comentou comigo, estamos aqui os que merecemos, tanto nós como eles. Mas temos que merecer mais do que eles. E fizemos um trabalho à perfeição, estava toda a nossa família ali e a gente não podia defraudá-los. E no final deu tudo certo, correu tudo bem e hoje estamos de aniversário, então vamos comemorar. Tite também tem boas recordações dessa conquista. Vencer a Argentina num grande jogo, pegando um Peru que havia vencido o último bicampeão da Copa América, o Chile, que vinha com nível de confiança e de responsabilidade quase que nenhuma. Aliás, essa responsabilidade e alegria também, na primeira vez eu estando técnico da seleção brasileira no Maracanã, administrando uma expectativa interna muito grande. A conquista, principalmente nos últimos 4 jogos, ela foi muito marcante, o nosso desempenho com o resultado de forma invicta. Já o atacante Richarlison passou por momentos difíceis, já que teve cachumba e desfalcou a seleção em alguns jogos.
Mas na final, Richarlison estava no banco de reservas e entrou em campo e, além disso, fez um gol. O atacante recorda com carinho deste momento. Quando o Cebolinha sofreu aquele pênalti ali, eu não pensei duas vezes em pegar e bater, porque durante o treinamento eu vinha batendo os pênaltis muito bem. Olhei pro Dani, né, porque o Dani era o capitão e era o segundo batedor também, né. Então olhei pra ele assim e falei, pô, Dani, deixa eu bater. Ele deixou eu bater o pênalti ali, me abraçou ali na hora e falou pra mim bater igual eu batia no treino. E foi o que eu fiz, peguei a bola ali, bem concentrado mesmo. E eu lembro até hoje que a bola bateu bem na paredinha ali da rede. Só corri pro abraço ali, foi uma felicidade muito grande. A Copa América de 2019 foi em solo brasileiro e só podia terminar com o título da seleção canarinho. Esta edição foi a 5ª que aconteceu no país e em todas elas o Brasil sagrou-se campeão. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon. Torcida e seleção gigantes por natureza. E dando sequência às informações do esporte e campeonato carioca, o Fluminense é o mandante da final da Taça Rio. A final da Taça Rio entre Flamengo e Fluminense começou com 2 dias de antecedência e o tricolor carioca já saiu em vantagem. O jogo vai ser realizado na próxima quarta-feira, mas o sorteio que definiu o mando de campo para a decisão aconteceu na manhã da última segunda-feira na sede da Federação Carioca de Futebol. Normalmente, esse tipo de situação não tem a menor relevância, mas em 2020 isso tudo mudou. Como o Flamengo e a Rede Globo não se acertaram para a transmissão dos jogos no Campeonato Carioca, o rubro-negro pode transmitir as partidas que é mandante no seu canal do YouTube, por conta da medida provisória 984. O fato do Fluminense ter sido sorteado como dono da casa tira o direito do rival de transmitir a partida, mas cria um outro problema. Em virtude dos desentendimentos com o Flamengo, na semana passada a Rede Globo anunciou que deixaria de televisionar as partidas do estadual deste ano e dos próximos. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro entrou no circuito e conseguiu uma liminar na Justiça que obrigava a emissora a cumprir o contrato. A semifinal entre Botafogo e Fluminense, que não seria televisionada, acabou transmitida, mas a tendência é que para a final do segundo turno, a Rede Globo recorra da decisão judicial e o jogo pode não ter transmissão ao vivo. Alheio às questões do extracampo, o técnico tricolor Odair Hellmann tenta ajustar o time para a final diante de um adversário que ele entende que está mais bem preparado fisicamente do que o time que ele treina. Lógico que o Flamengo tem não só a consolidação de um ano anterior da mesma equipe, mas com outras contratações, então continua o mesmo treinador, continua a mesma estrutura, continuam os mesmos jogadores, não. Foi acrescentado outros jogadores e eles estão treinando há 50 dias, 60 dias. Tem uma vantagem física, mas nós vamos tentar manter a nossa organização, manter uma estrutura bastante consistente e fazer o nosso jogo que a gente está fazendo para que a gente possa conseguir esse título. Para Odair Hellmann, o Fluminense precisa ficar organizado e com a posse de bola para aumentar a chance de sair de campo com o título. Tentar manter a nossa estrutura fortalecida. A partir do momento que você recuperar a posse de bola, ficar com essa bola, não perder essa bola rápido, tentar manter essa posse para que a gente consiga fazer um grande jogo e conquiste o título. Nós vamos entregar tudo para buscar esse título, nós vamos entregar desde o primeiro minuto até o último segundo e vamos trabalhar e acreditar nessa possibilidade. Como mandante, o Fluminense escolheu disputar a partida no estádio do Maracanã. O jogo está marcado para as 9h30 da noite. Se o Flamengo conquistar a Taça Rio, fatura também o campeonato estadual de forma antecipada. O Flu precisa vencer o clássico de quarta-feira para levar a decisão do Carioca para a final, marcada para os 2 próximos domingos. Em caso de empate na decisão do segundo turno, o campeão será conhecido nos pênaltis. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Carioca, Cadu Macri. Obrigado pelas suas informações do Campeonato Carioca. Agora vamos trazer as informações também do Campeonato Paulista de Futebol. Times paulistas não podem jogar o Brasileiro antes do estadual. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que os clubes do estado só podem disputar o Brasileirão após o término do Campeonato Paulista. Não está definida a data de volta do Paulistão. O campeonato foi interrompido quando faltavam 2 rodadas para completar a fase de classificação. Além destas partidas, restam as 4 do mata-mata.
O governador João Dória disse que isso estava previsto no protocolo assinado com a Federação Paulista de Futebol. Sem concluir, os times de São Paulo não podem participar do Campeonato Brasileiro. Nós estamos levando em conta também isso e os aspectos de saúde e o protocolo que assinamos com a Federação Paulista de Futebol e esta, por sua vez, com todas as equipes da primeira divisão, do A1 do futebol de São Paulo. O governador afirmou ainda que deve anunciar uma data para o retorno do Paulistão na próxima semana. O Campeonato Brasileiro está previsto para ser retomado no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto. Desde o dia 1º de julho, os clubes paulistas estão liberados para treinar com bola. Na semana anterior, eles haviam sido autorizados a realizar avaliações físicas nos jogadores. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Obrigado, Ricardo Rodrigues, pelas suas informações. A CBF rebate o governador Dória sobre a participação dos times paulistas no Brasileirão. A confirmação de que as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro terão início entre 8 e 9 de agosto teve réplica do governo do estado de São Paulo e tréplica da Confederação Brasileira de Futebol. As datas foram oficializadas pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, em entrevista ao jornal O Globo, publicada no domingo. Já o governador João Dória disse que os times do estado não poderiam disputar os torneios nacionais enquanto não concluírem o Campeonato Paulista, suspenso desde março devido à pandemia do novo coronavírus. A decisão da CBF de voltar no dia 9 de agosto, não houve consulta prévia ao governo do estado de São Paulo. Nós temos, se eu não me engano, são 3 rodadas para concluir o Campeonato Paulista de Futebol. Sem concluir, os times de São Paulo não podem participar do Campeonato Brasileiro. Nós estamos levando em conta também isso e os aspectos de saúde e o protocolo que assinamos com a Federação Paulista de Futebol e esta, por sua vez, com todas as equipes da primeira divisão. As declarações de Dória tiveram resposta da CBF. Em nota oficial, a entidade afirmou que os clubes paulistas das séries A e B aprovaram as datas anunciadas. Disse também que, para preservar essas datas, os times concordaram até em jogar fora do estado se não houver liberação para a bola rolar em São Paulo. E concluiu mencionando que as equipes reafirmaram a posição em novo contato com a Confederação. As 2 principais divisões nacionais reúnem 9 times paulistas, todos também envolvidos com o campeonato estadual, que ainda não tem data para recomeçar. No último dia 3 de julho, o secretário de Esportes de São Paulo, Aildo Ferreira, condicionou a realização de eventos esportivos no estado a partir de 27 de julho, a estabilização das regiões na terceira de 5 fases da flexibilização da quarentena paulista. Segundo João Dória, uma posição oficial do governo sobre liberação para a retomada do campeonato sairá nos próximos dias. Nós temos um bom entendimento com a Federação Paulista de Futebol, entendimento esse que prossegue, mas para realizar esse entendimento, nós dependemos da manifestação do Comitê de Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19, que tem um relator específico para o tema do futebol e do esporte de maneira geral. Até o final da semana que vem, no mais tardar, teremos uma posição relativamente à conclusão do Campeonato Paulista de Futebol. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves. Obrigado, Lincoln, pelas suas informações, trazendo todos os destaques do cenário esportivo. Ainda vamos falar do futebol internacional também, porque as rodadas do futebol na Europa seguem nesta terça-feira. O futebol na Europa corre para terminar a temporada 2019-2020. A bola rola nesta terça-feira em 3 países do velho continente. A Espanha abre a 35ª rodada com 2 partidas. O Valência recebe o Valladolid no estádio Mestalla e o Celta encara o Atlético de Madrid no estádio Balaídos, em Vigo. Lembrando que o Real Madrid é líder com 77 pontos, 4 a mais que o segundo colocado, o Barcelona. Na Inglaterra, 3 jogos abrem a 34ª rodada. O Crystal Palace recebe o Chelsea em Londres. Brigando contra o rebaixamento, Watford e Norwich duelam no sul da Inglaterra. Buscando a 4ª vitória consecutiva, o Arsenal recebe o Leicester na capital londrina. Na Premier League, o Liverpool já colocou a mão na taça de campeão da temporada. Clássico na abertura da 31ª rodada do campeonato italiano. Milan e Juventus se enfrentam no estádio Giuseppe Meazza em Milão. Lutando contra o rebaixamento, a Lecce recebe o Napoli no estádio Via del Mare. A Juve lidera o Calcio italiano com 75 pontos.
Logo atrás, vem a Lazio com 68 pontos ganhos. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Obrigado, Bruno, pelas suas informações. E agora vamos com o futebol catarinense. A retomada do futebol. A rodada acontece nas quartas de finais do Campeonato Catarinense de Futebol, marcado para esta quarta-feira, dia 8, 20 horas e 30 minutos. A bola vai rolar na Arena Condá para o enfrentamento de Chapecoense e Avaí. A arbitragem desse jogo será de Rafael Trace, assistente 1, o Elton Nunes, e o assistente 2, o Éder Alexandre. O jogo envolvendo Marcílio Dias e Criciúma e Marcílio Dias, marcado para as 19 horas no estádio Heriberto Wilson, terá a arbitragem de Diego da Costa Cidral, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Antônio Lorival da Luz. A equipe do Joinville recebe o Brusque na Arena Joinville, 19 horas de quinta-feira. Rodrigo D'Alonso Ferreira é o árbitro da partida, assistente 1, Johnny Barros de Oliveira, e o 2, Fabiano Coelho da Silva. E para completar essas quartas de finais do Campeonato Catarinense, Juventus e Figueirense jogam no estádio João Marcato, jogo marcado para as 15 horas de quinta-feira. Braulio da Silva Machado é o árbitro da partida, assistente 1, Eli Alves, e o assistente 2, o Alexandre de Medeiros Lodete. Esses jogos correspondem à retomada do Campeonato Catarinense, às quartas de finais. O jogo da volta, Marcílio Dias e Criciúma, teve alteração de horário no domingo, às 11 horas da manhã, no estádio Dr. Hercílio Luz, e não mais no domingo, às 19 horas. Marcílio Dias entra em campo no jogo da volta das quartas de finais contra o Criciúma, domingo, 11 da manhã. Seria isso de esporte. E dando sequência com o Câmara em Forma de hoje, trazendo mais informações para você que está acompanhando aqui o nosso programa, nós vamos conversar agora com o vereador Eliseu Pereira, do MDB, falar sobre as atividades, sobre os trabalhos do vereador durante o seu mandato e sobre também o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Vereador Eliseu Pereira, prazer ouvi-lo, boa tarde. Boa tarde, PC, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara, e sempre um prazer muito grande falar com o amigo e falar com nossos ouvintes, nossos contribuintes da cidade. Legal, muito bom também conversar com o vereador Eliseu Pereira. Bom, nós estamos vivendo aí um período difícil, né? 2020, realmente, com a pandemia, automaticamente atrapalhou tudo no Brasil e não é diferente do trabalho também do vereador. A que ponto essa pandemia vem atrapalhando suas atividades, vereador? Fique à vontade. PC, na verdade, nós vivemos um mundo diferente que a gente não tinha passado por esse motivo, né? Uma situação muito, muito triste, muito difícil para todos os brasileiros, para todos nós, público e comerciante, que vive o dia a dia da cidade, do país. A gente vê a situação que a gente se encontra. É uma doença que apareceu e veio atrapalhando todo mundo, comércio fechando, a cidade vivendo num momento muito crítico na parte da saúde, hospitais lotados, postos de saúde com bastante dificuldade até mesmo de atender as pessoas com essa epidemia. Então, sinto assim uma tristeza muito grande, né, da gente ver esse problema todo se agravando no nosso país, na nossa cidade, e já com 3, quase para 4 meses com essa epidemia aí, a gente não vê o fim. Me deixa muito preocupado. A gente sabe que a prefeitura, o governo do estado, o governo federal vem trabalhando em prol disso aí, mas a dificuldade tem sido muito grande para nós, somente ao público, para trabalhar, e para toda a cidade, todos quem vive na cidade. Certo. Vereador Eliseu, até chegar a pandemia, como é que estava o andamento das suas atividades, do seu trabalho como vereador? O que o senhor pode destacar para o nosso público que acompanha aqui a Rádio Câmara? Antes da epidemia, nós vínhamos sim num trabalho, como te digo para ti, a gente andava na rua, trabalhava perante a comunidade. Hoje as coisas mudaram muito. Antes disso tudo acontecer, eu estava aqui até fazendo um levantamento, eu já tive várias vezes em Brasília buscando recurso para Balneário Camboriú. Estava aqui lembrando da nossa viagem em Brasília, que essa ponte hoje, da Marginais da BR-101, está hoje sendo concluída por causa dos esforços nossos vereadores, vários vereadores que foram até Brasília, STT lá, buscar
incomodar eles e dizer que há necessário dessa ponte ser concluída. E hoje, graças a Deus, a ponte marginal da BR-101 está sendo concluída, uma parte, né? Precisamos lutar de volta para fazer a outra. Nós temos acesso a toda aquela comunidade da Barra, Nova Esperança, toda a região sul, o centro de eventos que hoje está parado, que eu tinha esperança daquele centro de eventos ter sido inaugurado esse ano, mas por causa disso tudo que aconteceu, parou muita coisa. Tem outra, antes da epidemia, nós também conseguimos, eu, o vereador Marcos, o vereador Nilson, junto com o deputado Peninha, um recurso para a rua São Miguel. São Miguel não é Balneário Camboriú, mas é uma ligação entre Camboriú e Balneário Camboriú, Nova Esperança, que tinha a rua José Cesário da Silva, que foi assaltada, e ficou um trecho ali de 500, 600 metros para ser assaltada. E até então não tinha condição de assaltar, Camboriú não tinha recurso, e Balneário Camboriú não podia assaltar aquele trecho que pertencia a Camboriú. Nós conseguimos um recurso com o deputado Peninha de R$500 mil, e graças a Deus o prefeito de Camboriú acabou de concluir esse ano aquela obra importante para dar um acesso para a Nova Esperança e o centro da cidade, ali o Barranco, Vila Real. Isso aí foi uma obra assim, importante, que aquele pessoal que mora ali, aquelas contribuintes, vivendo na poeira, vivendo na lama. Isso tudo foi um trabalho que a gente vinha desenvolvendo antes de tudo da epidemia. Claro que não paramos, estamos cobrando do governo municipal, cobramos do governo estadual, mas claro que tudo mudou dessa epidemia para cá. Aquela rua é a Rua São Miguel e a comunidade bastante atingida ali, além do Barranco, da Vila Real, mas o pessoal do Jardim Denise, né, vereador, que passava por grande dificuldade com a poeira naquele acesso via a Rua São Miguel ao Nova Esperança, uma rua muito movimentada. Você conhece muito bem a nossa cidade, né? Trabalha na imprensa, tu sabe a reclamação que aquele povo tinha daquela Rua São Miguel. E quando eu fui subprefeito da região sul, na época da gestão anterior do Edson Periquito, a gente conseguiu asfaltar a Rua José Anorato da Silva, que é uma rua que tem muita reclamação, que dava acesso a Camboriú, ao Barranco. E com a ponte construída ali na Vila Real, começou aquele pessoal nosso da Barra, Nova Esperança, circular muito por ali, porque para não pegar a BR-101, às vezes tinha acidente na BR, a BR ficava trancada e toda aquela comunidade passava por ali. E ali é uma tristeza, aquele pedaço ali de 600 metros, 500 metros nessa coisa, que era muita poeira, muita lama, e aquela comunidade que morava ali próximo reclamava muito, então mesmo aquelas pessoas que tinham que passar pelo aquele trecho com muito buraco, mas hoje, graças a Deus, com a obra bonita, com ciclovia, bem sinalizada, e isso aí faz parte, assim, do nosso trabalho como vereador, representando a comunidade e sempre cobrando, né, o prefeito, dos nossos deputados que a gente vota, e temos que cobrar também que tragam recursos para Balneário Camboriú. E o senhor dispõe ali sobre a lei de proibição de vendas e fornecimento de cachimbo do tipo narguile e derivados, acessórios para menores de 18 anos no município de Balneário Camboriú. O senhor tem uma participação grande nessa lei que foi sancionada. Na verdade, esse projeto, né, foi criado dentro do meu gabinete. Eu tenho certeza que é mais uma droga que a gente tenta evitar que os nossos crianças, adolescentes usem isso. É comprovado, né, que isso ali dá câncer na garganta, câncer na língua, e como o cigarro é proibido, aquilo ali é um cigarro. Não adianta alguém dizer, não, isso aí não traga, não tem problema. Tem sim, a gente vê, o Ministério da Saúde comprova que é um grande perigo para nossas pessoas que usam. Como eu não posso fazer um projeto para os de maior, eu fiz proibindo a venda para os de menor, né? A venda, o uso para essas pessoas menor, que os pais, com certeza, cada um tem que cuidar dos seus filhos, saber o que eles usam, mas como eu sou homem público e posso ter contribuído com essa lei para essas pessoas de menor não usar, eu fico feliz de ter o apoio dos maioria dos vereadores, foi aprovado, e tenho certeza que vai fazer o bem para a nossa juventude. Certo. Vereador Eliseu, outro projeto seu, projeto de lei que quer incentivar a participação da sociedade no acompanhamento efetivo de aplicação de recursos públicos em publicidades, em atos, programas, obras, serviços, campanhas realizadas pela administração pública direta e indireta. O senhor tem esse projeto? Está pronto para votação esse projeto, na verdade?
Na verdade, PC, esse projeto já está pronto já faz uns 3 anos aí. Eu não sei qual o motivo que esse projeto ainda não foi para pauta. Tenho cobrado até mesmo dos presidentes anteriores, desse presidente atual, que esse projeto tem que ir para pauta para ser votado, né? Para ser ou votado a favor ou não. Mas isso aí traz, assim, uma transparência para o poder público, aonde o dinheiro é investido, que forma é investido. Eu tenho certeza que isso aí, quem ganha com isso aí é a comunidade, quem ganha é o contribuinte, que vai saber aonde o dinheiro está sendo investido. Entendeu? Então, eu fico feliz de ter apresentado esse projeto, só vou ter que cobrar mais o presidente para esse projeto entrar em pauta para todos os vereadores analisar. Certo. Teria mais algum projeto seu que o vereador gostaria de destacar, vereador? Tem vários projetos, né, PC? Eu tenho aqui 509 indicações que eu já fiz ao prefeito, todos cobrando as melhorias na cidade. Nós temos ali um problema sério na região sul, que é o Rio das Ostras, que a gente vem cobrando a melhoria, o alargamento, já foi aprovado aqui na Câmara no recurso, mas tem que ter sobre o projeto, nós temos que executar o projeto. O projeto está pronto e precisa ser executado aquele problema do Rio das Ostras. Você sabe, quando chove demais, aquela comunidade de toda a região da Dona Lili, São Judas, Nova Esperança, o loteamento Chutes, fica tudo alagado e por falta de um planejamento, falta que nós possamos alargar aquele Rio das Ostras, mudar aqueles pontilhão que tem nas avenidas ali, que é um pontilhão antigo, que antigamente a água sobrava por cima, mas não havia casa. Hoje não, hoje há casa em toda aquela região. E aquele pessoal ali sofre muito com isso aí. Então a gente está cobrando do prefeito municipal que faça essa obra mais bem breve possível, porque aquela comunidade não pode mais ficar sofrendo com aquilo ali. Certo. A mobilidade urbana na região sul do balneário, na Barra Sul, na Barra, no Nova Esperança, ela vem sofrendo algumas alterações e aquela população tem questionado muito sobre isso, vereador. O que o vereador tem feito a respeito da mobilidade urbana? Qual a orientação, indicação que o senhor faz a respeito deste assunto? Nós temos vários problemas ali, né? Nós temos a BR-101, que, claro, que a marginais da BR-101, isso está no domínio da autopista. Claro que agora tivemos recentemente fechado ali o túnel que liga Nova Esperança e São Judas. Tivemos um período ali trancado, agora o prefeito conseguiu um acordo com a autopista e retornado de volta, mas várias obras é necessário ser feito naquela região. Nós temos um acesso que possa ligar Nova Esperança ao centro de evento ali na Santur, né, fazer uma ligação por trás para tirar a parte daquele movimento que dá acesso ao túnel do PA. Está provisório, né, a ligação ali da comunidade passar por ali, mas a gente já vem cobrando do prefeito que faça uma avenida por trás do centro comunitário, que sai ali da Nova Esperança e liga o Parque Bandeirante e o pessoal já pode dar acesso pelo viaduto da Barra e logo já seguir pela marginal da BR, com a ponte pronta da marginal. Nós não precisamos mais acessar a BR, pode só acessar a marginal da BR-101. Isso tudo é um trabalho que a gente vem lutando, vem trazendo, vem pedindo ao prefeito municipal, né, que possa agilizar essas obras o mais rápido possível. Nós temos algumas ruas ainda que não foram pavimentadas na Nova Esperança, na região sul, algumas já foram, outras falta concluir, e a gente vem pedindo ao prefeito, né, que possa entender que hoje nós já estamos em 2020, eu acho que não tem mais com a cidade igual Balneário Camboriú, ter rua de chão. Acho que temos recurso para isso, foi aprovado aqui na Câmara, um empréstimo de uma grana muito boa de 30 milhões de reais para asfaltar a rua, então nós estamos cobrando ao prefeito que possa atender aquela comunidade. Certo. Vereador Eliseu Pereira, do MDB, como a comunidade pode ter acesso ao seu trabalho? Qual é o contato com o vereador, telefone ou até mesmo a sua página, de repente suas redes sociais, que é sempre atualizada com as informações do seu trabalho? Como é que a população tem contato com o vereador? Eu não tenho um contato com a comunidade durante todo o tempo, né? Na minha casa, aqui no gabinete, no meu telefone, no meu e-mail.
E a comunidade sempre participa e a gente tem tido assim um respaldo com a comunidade. Eu acho que isso é muito importante. O homem público ele tem que estar na rua atendendo, vendo a necessidade da cidade, do bairro. Eu até quero aqui informar e pedir também, através da Rádio Câmara, do teu programa, sobre o centro da Nova Esperança, lá onde que o pessoal faz os eventos, e está fechado há muito tempo, né? Pedi para reformar aquele centro de evento ali, né? O centro de evento, o centro comunitário. O centro comunitário da Nova Esperança, que aonde eu moro ali, há um pedido muito grande. Nós já estamos ali com 1 ano e meio, quase 2 anos, daquele centro comunitário fechado. Eu já fiz indicação, já pedimos ao prefeito, tem um da Vila Real também que está lá fechado. Então, isso tudo é necessário que a comunidade possa ter acesso. Isso é uma reforma, nós não estamos pedindo uma obra para fazer uma obra nova, nós estamos pedindo para fazer uma reforma. Então, isso tudo, PC, às vezes eu fico triste de a gente estar como vereador e a gente faz indicação, pede e às vezes não é atendido, né? Mas eu tenho certeza que até o final do ano, aquela comunidade possa ter aquele centro comunitário ali entregue à comunidade para eles poderem utilizar, fazer os seus eventos. Ali nós temos uma terceira idade que faz os bingos à tarde, era às quarta-feira, hoje acabou tudo porque não tem mais onde eles fazer, parece que estão indo até por São Judas ali, mas fica difícil, a pessoa de idade tem que ter o salão comunitário, uma coisa mais próxima da sua casa, para eles poderem utilizar, e aquilo ali é da comunidade, é muito triste por passar ali e ver aquilo ali abandonado. Certo. Vereador Eliseu Pereira, do MDB, muito obrigado pela sua participação e contribuição com o nosso programa aqui na Rádio Câmara, no Câmara Informa. Uma boa tarde, vereador. Pessoal, obrigado, e eu fico feliz de você estar aí na Câmara Informa, na Câmara de Balneário Camboriú trabalhando, certo. E fico sempre à disposição do amigo para qualquer informação. Muito obrigado, uma boa tarde. Um abraço. Agora são 4 horas e mais 51 minutos, 4h51, conversamos com o vereador Eliseu Pereira, do MDB de Balneário Camboriú. E as informações, nesse momento, nós vamos trazer informações de Brasília. Salões de beleza do Distrito Federal estão autorizados a funcionar a partir de hoje. Confere. Com a liberação para a reabertura, donos de salões de beleza e clínicas de estética precisam redobrar os cuidados, porque a curva de contaminações da Covid-19 no Distrito Federal ainda é crescente. Para garantir proteção nas rotinas da atividade, o Sebrae reuniu em uma cartilha orientações específicas para o setor. Lavar os cabelos dos clientes, de acordo com a publicação, é fundamental, independente do serviço que será feito. Também é recomendado que o espaço seja o mais simples possível, com o mínimo de objetos necessários. As esmalterias, por exemplo, devem diminuir a quantidade de esmaltes em exibição e não deixar revistas ou tablets à disposição dos clientes. Entre os atendimentos, é importante fazer a limpeza e a desinfecção química nos locais de contato do cliente, como bancadas, poltronas, cadeiras e macas. Sirlene Paiva tem um estúdio de design de sobrancelhas. Ela dispensou funcionários e vai atender sozinha. A esteticista explica alguns cuidados que vai tomar a partir de agora. Lá no estúdio a gente está usando o pano úmido, né, molhado com água sanitária na entrada do estúdio. A nossa recepção não vai ser utilizada. O uso da máscara, que vai ser indispensável. A pessoa não vai poder ir acompanhada e não vai poder retirar a máscara lá dentro do estúdio. Trabalhando com toda a questão da higiene, a limpeza dos equipamentos, as esterilizações, eu tive que investir mais em equipamentos. Sirlene estava ansiosa pela retomada das atividades e para esta terça-feira já tem vários agendamentos. Ela e o marido são autônomos e passaram o período de fechamento sobrevivendo com as economias da família. Fechados desde o decreto publicado em 19 de março, os salões, entre outros estabelecimentos, ficaram proibidos de funcionar para evitar a propagação do novo coronavírus. Foram 3 meses e 17 dias parados. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Obrigado pelas suas informações, Maíra. Agora são 4 horas e mais 54 minutos. Hoje, 18h30, tem sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Camboriú. Transmissão pela Rádio Câmara e pela TV Câmara a partir das 18 horas e 30 minutos. Você acompanha o trabalho dos vereadores de Balneário.
Prefeito do Rio de Janeiro quer a presença da polícia nas ações de fiscalização da vigilância sanitária. Depois de um final de semana de aglomeração em bares e restaurantes do Rio e desrespeito aos fiscais que tentavam fazer valer as novas regras de segurança sanitária para funcionamento desses estabelecimentos, o prefeito Marcelo Crivella quer a ajuda da Polícia Militar nesse trabalho de fiscalização. Liberados para reabertura desde a semana passada, mais de 50 estabelecimentos foram multados por não seguirem as medidas necessárias para evitar a disseminação do coronavírus. Em imagens que repercutiram nos últimos dias, frequentadores de bares zombavam da gravidade da pandemia e um casal foi filmado hostilizando os agentes da prefeitura. Crivella reforçou que as situações foram de desacato. Eu acho que a gente tem que pedir à Polícia Militar para acompanhar nossos fiscais, porque é um desacato à autoridade. Os fiscais vão ali para salvar vidas, para salvar as pessoas que estão se expondo nesse momento a uma doença perigosa. A partir do momento em que eles são recebidos com tanta violência verbal e até ameaças, chantagens e coisas do tipo, nós vamos precisar pedir o apoio da Polícia Militar para, nesse momento, intervir e, de repente, levar para a delegacia e autuar, porque isso chama-se crime de desobediência. Diante da repercussão do vídeo exibido no programa Fantástico, no qual um casal aparece confrontando o superintendente de Educação e Projetos da Vigilância Sanitária, Flávio Graça, em um bar na Zona Oeste do Rio, a empresa onde a mulher trabalhava a demitiu. Em nota, a Taesa, transmissora Aliança de Energia Elétrica, SA, alegou que não compactuava com nenhum comportamento que coloque em risco a saúde de outras pessoas ou com atitudes que desrespeitem o trabalho e a dignidade de profissionais que atuam na prevenção e controle da pandemia e, por isso, decidiu pelo afastamento da funcionária. Crivella fez um novo apelo à população para que tenha prudência, apesar da liberação das atividades econômicas na cidade. A gente já passou 70, quase 80 dias num sufoco danado. Já tratamos 50 mil pessoas que vieram aos hospitais de campanha e aos nossos centros de emergência. 50 mil pessoas. Graças a Deus, nossas curvas estão todas caindo e a gente está podendo reabrir a economia. Agora, pior do que o coronavírus seria o surto de imprudência, de negligência. Esse surto, que depende da consciência de cada um, nós fazemos um apelo para que as pessoas não cometam. Nós estamos perto da vacina, perto do antirretroviral, não faz sentido nenhum a gente ter de novo uma pandemia, uma curva alta, por imprudência das pessoas. O avanço da flexibilização praticado pela Prefeitura, no entanto, não é consenso. Uma ação do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado questiona na Justiça a atual fase de reabertura das atividades diante da falta de estudos técnicos científicos que baseiem as decisões. As instituições pedem que as evidências que permitem afrouxar as regras de isolamento sejam apresentadas tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. Obrigado, Raquel, pelas suas informações. Tempo e temperatura. Vamos à Epagre Cirã, em Florianópolis, saber como fica o clima para as próximas horas. Meteorologista Gilsânia Cruz. Com a presença de maior nebulosidade, condições para ocorrência de chuva, especialmente no período da madrugada e manhã, devido ao deslocamento de uma frente fria. Ainda na madrugada não se descarta a possibilidade de ter algum temporal localizado, especialmente da parte do oeste, meio oeste e sul do estado. E no decorrer do dia, de forma gradativamente, então essa frente se afasta, vai diminuindo a nebulosidade e o sol vai aparecendo a partir do oeste e sul do estado de Santa Catarina. Teremos um dia com temperatura em declínio na parte do oeste e sul do estado, com o avanço de uma massa de ar frio e de origem polar. E nas demais regiões ainda a temperatura sobe para depois declinar no final do dia. Os ventos vão soprar do quadrante noroeste a sudoeste, esses ventos fraco a moderado, mas com rajadas de 60 a 80 km por hora, especialmente no Planalto Sul e no litoral de Santa Catarina. Essa condição estará associada também ao ciclone extratropical que se forma próximo à costa ali do Rio Grande do Sul e favorece ventos mais fortes, principalmente nessa faixa ali do Planalto Sul e litoral, e deixa o mar muito agitado com risco de ressaca. Então, atenção especial aos nossos avisos que estão na página da Epagre Cirã e também nas nossas redes sociais. Gilsânia Cruz, meteorologista da Epagre Cirã, com as informações do tempo para Santa Catarina.
Obrigado, Gilsânia Cruz, pelas suas informações. Vale a pena ressaltar que a Gilsânia já trouxe para a gente, para ficar tranquilo com respeito à questão da chegada do ciclone extratropical. Ele vai passar pela costa catarinense. Não se compara a força e velocidade de vento relacionada ao ciclone bomba, tá, minha gente? É uma situação bastante tranquila. Frente fria chegando por aí, chuva. Fica essa estabilidade no estado catarinense. São as informações do tempo. Vamos chegando ao final da edição de hoje do nosso programa, anunciando para as 18 horas e 30 minutos, sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Você vai acompanhar com transmissão da TV Câmara e Rádio Câmara, e acompanha também pelas redes sociais, Facebook, /Câmara BC, canal no YouTube, /Câmara BC, e no Instagram. Você também pode estar nos seguindo lá no Instagram. Não há transmissão no Instagram, mas é @Câmara BC, tá certo, minha gente? Com reportagem do Pedro Mariano, Rafaela Dalago, Mari Junques, trabalhos técnicos do Adriano Maba e do Mauro Haddad. A Patrícia é a nossa intérprete de Libras e a coordenação do jornalismo da Rádio Câmara da Catiúcia Vilaim. A todos uma boa tarde. Amanhã nós voltamos às 3 da tarde com mais uma edição do Câmara Informa. Você acompanhou o Câmara Informa.